Isso aí, pessoal, já está gravando, tá? Hoje seria o nosso. Hoje é, no caso, né? O nosso terceiro encontro. Não, o quarto encontro, na verdade, né? A gente teve a abertura, mas a gente não conseguiu, não está seguindo exatamente esse cronograma aqui, não. Hoje, a gente até chegou a passar aqui os comandos, alguns comandos iniciais, junções, né? A gente teve a aula semana passada de joins. Falamos de agrupamento e ordenação. Aí faltou agregação e funções de data. Não, agregação a gente usou. Não, minto, a gente não usou agregação, não. A gente fez o agrupamento e ordenação. A gente usou, fizemos algumas somas, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho de funções de data, comandos de agregação. A gente vai concluir aqui o capítulo 8 também, que é subconsulta, variáveis, operadores. E a gente já vai iniciar com view, funções e gatilhos, tá? Semana que vem vai ser o nosso último encontro. E a gente termina ele com o capítulo 10. Eu acho que a gente consegue fazer essas atividades hoje aqui bem tranquilo, sem apertar muito, sem jogar muita informação. É, Vamos lá, eu já vou abrir aqui no meu AMP. Eu deixo para abrir sempre em cima junto com vocês, né? Que aí já vai acostumando. Eu vou abrir o AMP aqui como administrador. Já vou abrir aqui o MySQL Workbench. Deixa eu ver, o AMP está subindo ainda, que eu já faço a conexão. O áudio tá bom para vocês? Tá muito alto? Tá chiando? Tá tranquilo? Tá bom. Ah, ótimo. Porque às vezes eu acabo só vendo na gravação que o áudio estava ruim. Aí já não dá mais, né? Hum, Deixa eu abrir aqui o localhost. Pronto, já está no ar. Deixa eu fazer a conexão aqui agora. Ah, beleza. Já está até selecionado aqui o primeiro banco. Esse primeiro banco é um banco que a gente desenvolveu, que está lá na plataforma, tá? Então eu vou começar a trabalhar em cima dele agora, que é o banco que a gente está fazendo naquele estudo, no estudo online, né, nos vídeos. Aqui a gente começou a modelar um curso, modelar um banco, se não me engano, esse site toma 2022-03, né, que a gente criou a tabela de clientes, clientes, endereço, estado, município e vendas. Mas aí a gente já vai cair nesse banco aqui para trabalhar em cima dele, porque ele já tem muitos dados que a gente já pode usar, tá bom? É, Aqui a gente vê que tem a tabela cidades, clientes, estados, item venda, país, produtos, tributos e vendas. Esse banco ele já está até disponível nessa pastinha que a gente criou online de compartilhamento. É, Esse aqui, ó, script de criação do DB. Só que lá no curso, na medida que a gente vai executando, eu deixo até um script lá para fazer uma carga de estados, uma carga de clientes fictícios, né? Aí ele vai gerar esse banco aqui no final das contas. O que eu vou fazer? Eu vou gerar um backup desse banco, já vou deixar ele disponível para, se vocês quiserem já fazer um backup dele agora, quer dizer, restaurar o backup dele, já trabalhar em cima dele, vai ficar mais fácil, tá bom? Eu vou gerar o backup dele aqui pelo phpMyAdmin. Eu gosto de gerar pelo phpMyAdmin porque quando você vai fazer um site, você usa muito essa ferramenta, né? Mas a gente consegue fazer também pelo MySQL Workbench. Então tá aqui. Eu estou conectado no servidor, vou conectar aqui no banco, primeiro banco. Ele está meio cinza porque tem vários primeiro banco, tá vendo? 2021, primeiro banco exemplo,
primeiro banco teste. Eu vou fazer em cima desse primeiro banco. Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que tá as tabelas dele. Select asterisco from. Deixa eu dar um zoom aqui. Clientes. Porque eu costumo mudar ele, né? Dar um insert, dar delete de clientes. Deixa eu ver. Não, beleza. Tá com bastante cliente aqui. Tá legal. Teve uns clientes aqui que a gente até criou ele nas últimas turmas. Deixa eu ver aqui a tabela de vendas. A de venda só tá com uma venda. É bacana, que a gente vai trabalhar em cima disso aqui mesmo. Então, eu já vou fazer o backup dele. Vou selecionar, vou clicar nele aqui, né? Que aí aqui em cima, no PHP-MedMin, vai estar o banco selecionado, ó, o primeiro banco. Eu venho no menu exportar. Aí eu falo que eu quero fazer aqui uma exportação rápida, algo bem básico, tá? Já vai o banco todo. E é um banco levinho também. Então ele já abre aqui pra gente, ó, o download. Eu já vou salvá-lo aqui na nossa pasta. Arquivos turma 2022, compartilhamento, banco de dados. Eu vou colocar ele aqui como número 3, tá bom? Primeiro banco. Vou colocar aqui aula de 2022, 0427. Então tá ali, ó. Tá o backup. Vocês podem restaurar ele. Para você restaurar o banco, se for aqui no PHP-MedMin, você pode vir aqui em importar, olha. Clica aqui no servidor primeiro, ó, sai da seleção do banco, né? Clica em servidor, vem em importar. Aqui você escolhe o arquivo, vou até escolher ele, olha. Cadê? Compartilhamento. Da Bel. Opa. Arquivos turma 2022, compartilhamento. Banco de dados. Vou pegar o mesmo arquivo que eu acabei de gerar, tá vendo? É bacana a gente fazer essas atividades, porque você faz o backup, você não sabe se o backup está funcionando, né? Então, é bacana a gente fazer o backup e restaurar só para ver se está ok. Aqui fala o nome do arquivo, já selecionei. Opa, eu cliquei lá de novo, sem querer. Eu cliquei, ele desmarcou a seleção. Deixa eu pegar ele de novo aqui, ó. Primeiro banco. Ok. Tá, eu esqueci. Esse aqui, ele não permite a gente alterar o nome do banco. Eu vou manipular o arquivo antes de importar ele. Olha, eu vou clicar aqui. Vou até abrir com um bloco de nota mesmo. Eu vou clicar aqui em editar. E aqui ele fala, olha, drop se existir. Não, aqui é uma procedure. Deixa eu ver o começo. Ô, Leandro, você tá subindo um em cima de um já existente, né? Aí por isso que tem que ter o mesmo nome. Não, ele vai executar o script na verdade. O que eu quero fazer? Eu quero criar o banco, mas com outro nome, tá? Aí ele vai criar um outro nome ali. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer, gente? Já que eu estou com um bloco de nota, o nome do banco é primeiro banco, né? Eu vou copiar ele aqui, olha. Dou um Ctrl C, vou dar um Ctrl H. E onde tem primeiro banco, eu vou substituir para primeiro banco, underline, eu vou colocar a data de hoje. 2022, 0427. Eu vou mandar substituir tudo. Então ele já vai fazer uma alteração desse nome em todos os locais onde ele existir dentro do arquivo, tá? Vou salvar. É bom que se vocês baixarem esse arquivo, vocês já vão baixar ele com esse nome, tá? Vou fechar ele aqui. Agora eu vou voltar aqui, deixa eu selecionar ele de novo. Olha, primeiro banco, ok. E vou executar. Então, a gente do backup não foi direito, gente. Deixa eu conferir. Ainda bem que eu tô testando. Drop se existir. Possível, cidades.
Ele não criou o comando aqui do banco, não. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou copiar o script dele. Eu vou copiar essa parte daqui. Cadê? Esse create esquema aqui, ó. Deixa eu colocar o nome aqui. O que eu estou fazendo aqui, ó? Create esquema, que é a criação do banco. Se não existir, o nome dele, primeiro banco, a data, né, que eu dei o nome, e o char7, né, que a gente está atribuindo. Depois eu dou um user para selecionar esse banco. Deixa eu colocar aqui. Só um ponto, tá, de atenção nesse backup do MySQL, é que a gente consegue editar ele e ver os comandos todos, mesmo que você faça um backup. Então, se você fizer um backup de um banco que tem mais de 1 GB, esse arquivo aqui vai estar enorme, porque ele vai executando linha a linha, você consegue ver o que ele está fazendo. Os outros SGBDs, a maioria, o backup não é dessa forma, tá, gente? O backup é em formato SQL. Os outros é um arquivo binário. Se você tentar executar, editar ele, você não vê bem detalhado, igual você vê aqui no MySQL. Então eu coloquei o trecho ali, tá? Vamos lá, deixa eu selecionar aqui de novo, importar, escolher o arquivo, primeiro banco, abrir e executar. Importação finalizada com sucesso. Primeiro banco, aula tal, que é o nome do arquivo SQL. Agora eu vou clicar aqui, olha, no botão, esse botãozinho atualizado do PHP MyAdmin. Vou abrir aqui, no meu caso, o primeiro banco, ele já está mostrando, ó, primeiro banco 2022 0427. Se eu abrir ele mais aqui, eu já consigo ver as tabelas. Já está bonitinho aqui então. Então esse arquivo aqui já está funcional para vocês, tá bom? A gente vê que aqui no MySQL Workbench ele não está aparecendo ainda, ó, primeiro banco 2021, primeiro banco exemplo, primeiro banco teste. Eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou vir aqui em Refresh All para atualizar. Aí ele já aparece aqui para a gente, tá vendo? Olha, primeiro banco e a data. Então, eu já vou selecionar ele, use primeiro banco, underline 2022, 0427, ponto e vírgula. Já estou com o banco selecionado. Então a gente vai trabalhar em cima dessa base, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no material só para me seguir o fluxo. Espera aí. Só um minutinho. Pronto. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as funções de data, tá? As funções de data são muito importantes porque às vezes a gente precisa fazer cálculo de datas e às vezes é basicamente um menos o outro. A gente tem várias funções. Aqui na apostila PDF, deixa eu abrir ele aqui. É porque a numeração está diferente. Funções de data. Tá aqui, ó, 6,4. Tá? Então, em alguns momentos, por exemplo, eu quero executar um relatório que me mostre vendas na data atual, do dia de hoje. Ou eu quero saber a minha última venda até a data de hoje, quanto tempo demorou. Então, a gente tem algumas perguntas que, para a gente responder, a gente vai ter várias funções de data para facilitar. Tá? Por exemplo, aqui, a data atual eu tenho o curDate. Esse comando ele é específico aqui do MySQL, tá? No caso do SQL Server, por exemplo, é getDate. Então vamos lá. Se eu simplesmente executar este comando, ele já vai me trazer o dado. Eu não preciso dar um from para uma tabela. Ele já me falou aqui a data, olha, 22/4/2007. Aí vamos lá. Respondendo aquela pergunta que eu fiz, eu tenho aqui na tabela de vendas, se não me engano, ela tem uma data aqui, olha. Ah, não tem. Deixa eu ver. Produtos, tributos, vendas. Deixa eu ver a de clientes.
Executar. Ah, de cliente tem, ó. Legal. Tem a data de nascimento de um cliente. Então, eu vou usar aqui o where. Não, não vou usar o where, não. Eu só vou filtrar melhor aqui. Eu vou colocar a coluna ID, a coluna nome e a DT nasce, que é a data de nascimento, tá? Então, eu tenho aqui esses dados. Aí, para me saber, por exemplo, extrair uma informação da data, tá? A gente tem aqui, porque eu vou seguir essa ordem aqui, tá? Eu preciso extrair somente o ano de uma certa data. Olha só, eu posso usar o extract, year, from e o campo. Então, vamos fazer nesse mesmo comando aqui. Eu vou criar uma outra coluna para retornar somente o ano. Vou copiar aqui que eu acho que vai ser bem mais rápido, tá? É só mudar. Olha só como é que é o comando. Extract, year, dtNASS, que é o campo daqui. E aqui na frente eu vou colocar nomear nessa coluna as ano. Ano da coluna dtNASS. Deixa eu executar aqui agora. Olha, ele está dando um erro aqui. Deixa eu só ver essa query aqui, se ela funciona. Talvez a minha versão do MySQL mudou. Não, ela funciona assim. Ó. Year. Ah, tá, gente. Eu esqueci do from. Falha minha. Eu apaguei ele também. Que é qual campo, né, que eu preciso usar. Então aqui eu estou retornando o ano. Se eu quisesse uma outra coluna para retornar somente o mês, eu já coloquei até uma outra forma aqui para vocês, que é o malt, que é o mês em inglês, né? Eu posso simplesmente dar o malt, falar de qual campo que eu quero extrair o dado, e vou nomear ele também, ó, mês, underline, dt nasce. Tá aqui, ó, ele retorna para mim o mês. Por que que eu faço isso? Digamos o seguinte, gente. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu quero saber, where, eu quero que lista para mim todos os clientes que nasceram nesse mês. Então eu posso fazer simplesmente isso aqui, olha. Where mount dt nasce igual a 4, né, que é o mês de abril. Olha só esse exemplo. Não retornou ninguém. Não tem ninguém nascendo no mês 4. Vamos ver aqui no mês 5. Já tem 4 pessoas. Tá vendo? E o ano dele aqui, ó, tá maio. A diferença, gente, é que essa função ela retorna um número inteiro. Então ele tira o zero à esquerda, ele só retorna o número 5, tá vendo? Mas isso aqui não prejudica para a nossa análise que a gente está fazendo inicialmente, tá? Eu vou comentar essa linha aqui de novo, para a gente ter todos os dados. E eu tenho o day para me retornar o dia. dt nasce. As, dia, underline, nascimento. Dia, dt nasce. Ou o mesmo nome da coluna. Isso aqui é um comentário, tá? Tracinho, tracinho, espaço. Ele comenta essa linha. Aí se eu executar o bloco aqui, ele não processa. Então tá aqui, eu já tenho o dia. O dia também é inteiro, tá? Porque eu acho que não tem ninguém aqui que nasce antes do dia 10. Não, tem aqui, ó, dia 1º aqui, ó, Raquel. Tá vendo que ele retornou 1, não retornou o 01. Então ele faz essa mudança. Alguns SGBDs têm o year também, tá? Eu posso colocar year, dt nasce, as ano, dt nasce. dt nasce 2, por exemplo. Que eu também tenho essa funçãozinha aqui, ó, ele também retorna. É o mesmo dado da primeira, tá vendo? Eu poderia usar tanto o extract, informando o que eu preciso, ou simplificar aqui essa função I. São funções do SGBD mesmo, né? Facilita para a gente, até para decorar. Deixa eu ver aqui, beleza? Tem esses exemplos aqui. E tem esses outros comandos, olha. Datediff. O que é o datediff? Ele vai calcular uma diferença de dias. Deixa eu até pegar isso aqui e executar, que aí depois a gente muda aqui de novo. Olha só, estou pegando a diferença
da data atual, hoje, né, dia 27/4, com essa data aqui. Deu essa diferença de 638 dias. Se eu quisesse pegar uma diferença, então, com a data de ontem, por exemplo, só para a gente 2022, 04, 26. Vou pegar uma data mais próxima, né, só para a gente ver. Aí deu a diferença de um dia. Então, com isso aqui, eu consigo pegar a diferença de dias entre, entre duas datas. Mas a data maior, ela sempre tem que vir primeiro, tá? É um ponto de atenção. E aqui é a data final. Agora, se eu pego aqui, então, por exemplo, e coloco dia 28, que é amanhã, ele vai fazer a diferença. Então, a data maior agora tá à frente, né? Hoje é 27 aqui no Core Date. Então, ele vai retornar um número negativo. Então, um ponto de atenção também. Você está executando, viu que está retornando negativo? É porque você tem que fazer a mudança da data, tá? A mudança do local. A gente tem aqui outros campos assim que a gente às vezes precisa utilizar também, ó, que é o DateADD, que eu estou adicionando um período a uma data, né? Vamos fazer um exemplo, olha. Eu tenho aqui os clientes, deixa eu comentar isso aqui. Eu tenho aqui os clientes. Deixa eu fazer um order by. Order by DTNAS. Aí eu vou colocar aqui em desk para trazer a maior data primeiro. Então, por exemplo, tem a Jéssica aqui, que ela nasceu no dia 13 de janeiro de 2021. Tá bem recente. E você tem uma demanda que você precisa criar um relatório e esse relatório ele tem que retornar os clientes que nasceram, por exemplo, nos últimos 10 anos. Tá? 10 anos, vamos por 20 anos, por exemplo. Como que a gente montaria essa cláusula aqui? A gente pode usar essa DTNAS, olha, por exemplo. Eu quero retornar o DTNAS sendo... Aí tem várias soluções para isso, tá bom? Eu poderia pegar o mês aqui, né? Retornar o ano e subtrair. Vamos tentar bolar as duas aqui. Cujo ADTNAS seja maior ou igual a 20 anos atrás. Hoje é o dia 27/4 de 2022. 20 anos atrás, a gente está falando de 2002. É uma lógica, né? Mas você quer deixar o relatório automático. Eu não sei que dia que a pessoa vai executar esse relatório. Né? Digamos que ele vai executar ele daqui... Vai executa todo dia. Então ele tem que ser dinâmico. Ele tem que ser, sempre pegando 20 anos atrás, baseado na data que está sendo executado. Como a gente já sabe que a CoreDate é a função que retorna o dia atual, eu vou pegar esse dia e vou subtrair os 20 anos, né? Aí a gente vai usar essa funçãozinha aqui, ó, o dateADD. Deixa eu até... se bem que eu já posso até copiar esse bloquinho aqui, ó, que aí já atende isso aqui. O que eu estou fazendo, ó? Eu estou pegando a minha data atual, estou somando, aqui está em mês, eu vou pôr year, são anos, estou somando menos 20 dias, né? Ou seja, 20 dias não, 20 anos. Tá, vamos até executar esse bloco aqui primeiro. Deixa eu ver, aqui em cima o CoreDate, só para vocês verem, as data atual, e essa outra função aqui, ó, é as data menos 20 anos. Ficou enorme o campo aqui, mas estou um pouco criativo hoje. Mas vamos ver aqui, olha. Ele retornou a data atual, que é 27/4, e com aquela funçãozinha já está retornando, olha, 2002, 0427. Então isso aqui atende para a gente. O que eu quero? Retorna para mim os clientes cuja data de nascimento seja maior ou igual ao dia 27/4 de 2022. Se eu executar esse relatório amanhã, ele já vai trazer dia 28/4 e assim por diante. Então já ficou dinâmico o relatório, olha. Vamos executar aqui, ó. Só retornou duas pessoas. Por quê? Porque as demais, deixa eu comentar aqui de novo. As demais, olha, aqui já é 2000.
Então já está dando 22, né? 22 anos. Vamos colocar aqui 22, por exemplo. 22? Não, 23. É por causa do dia, né? Tem um dia aqui também. Olha lá. Aí já trouxe 3, porque aqui já é janeiro. Então aqui tá bem preciso. E essas funções de data, assim, elas ajudam e é bom a gente conhecer, porque tem casos aí que a pessoa não conhece a função e tenta criar. Ah, como é que eu faço para fazer isso? Ah, eu vou pegar o ano, vou subtrair. Se eu pegar o ano e subtrair 20, vai funcionar? Vai. Porém, a pessoa quer saber há exatos 23 anos atrás, ou seja, tem que ser acima do dia. Deixa eu ver aqui, 23, que dia que dá? Tem que ser acima do dia 27 de 4 de 99. Então aqui a gente está considerando o mês e o ano também. Se eu uso a função do ano e subtrai, eu estou pegando o ano como um todo. E não, se alguém nasceu em 99, janeiro, fevereiro, março, eu não quero que retorne no relatório. Então tem essas situações, né, que a gente tem que ver qual função vai se encaixar melhor, né, para a nossa necessidade. Tá bom? E eu também tenho aqui essa diferença de dias, diferença entre datas, perdão, que é essa função period_diff. Deixa eu executar ela aqui. Eu não coloquei o comentário aqui não, mas essa função ela está retornando a diferença em meses, tá? Tem a dateDiff ela ficou aqui em cima. Eu devia ter deixado ela aqui embaixo no manual, tá um pouquinho separado. A dateDiff, ela vai me retornar, vamos ver aqui o exemplo. Na dateDiff eu tinha até mostrado aqui que retorna a diferença de dias. E essa aqui ela já consegue retornar a diferença de meses, né, entre duas datas. Essa aqui é a diferença de uma pela outra. E essa outra funçãozinha aqui, que pode retornar para a gente o número do dia, baseado no ano. Tem alguns casos, gente, que a demanda precisa, né? Por exemplo, deixa eu abrir o calendário aqui. O dia 1 de janeiro é o número 1, o dia 15 de janeiro é o número 15, o dia 31 de janeiro é o número 31. Mas quando chega em fevereiro, o 1º de fevereiro já é o número 32. O 2º de fevereiro já é o número 33. Então ele vai fazendo essa contagem. Então um exemplo aqui, eu quero saber. Deixa eu pegar a função aqui também. Ó, nesse exemplo aqui, né, que está dia 1 de fevereiro, ele mostra que é o dia 32, né? Então tem os 31 dias de janeiro mais o 1º de fevereiro, 32, ok. E se fosse no caso de março? Então ele retorna aqui para a gente também, que já é o número 61. Talvez pode ter uma demanda de relatório que você precisa fazer, buscar esse período. Tem essa funçãozinha própria para isso também, tá? Ou, por exemplo, não, soma todos eu preciso saber qual que é o dia 5 de maio, por exemplo. Eu já vi casos que a pessoa iria somar para me saber qual é esse número. Eu vou somar os dias de janeiro, os dias de fevereiro, os dias de março, os dias de abril, os dias de maio e somar 5, né? Os dias de maio, quero dizer. E somar 5 dos dias de maio. Só que a gente não sabe se é o ano bissexto ou não, né? Por causa do mês de fevereiro aí de 28 ou 29 dias. Então essa funçãozinha já trata isso para a gente não precisa fazer essa tratativa e fazer esse cálculo mirabolante aí, né, para retornar o dado que a gente precisa. Deixa eu abrir o chat no outro monitor aqui. Se vocês quiserem falar algo, eu vou lendo aqui. Denise comentou aqui que isso dirigindo era para a gente aqui, ô Denise? Deixa eu pegar a lista de presença. Só um minutinho, pessoal. Ô, Leandro, essa apostila tá lá na plataforma mesmo? Tá na plataforma e tá
Tá lá na pasta compartilhada também. Aqui na plataforma, ela tá aqui no comecinho do curso, olha. Cadê ela? Ah, não, minto, gente, perdão. Ela seria incluída aqui e não incluíram, por isso que eu deixei ela no compartilhamento para vocês baixarem. E como que é o Desculpa, né? acesso? O compartilhamento é que eu tinha mandado o link no início das aulas. É esse link aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Só um minutinho. Aqui. Copiar. Tô mandando aqui no chat, tá bom? Uhum, obrigada. Esse aqui. Deixa eu pegar a lista de presença e mandar para vocês também. Só um minutinho. Pronto, tá aí no chat, tá bom, pessoal? Ah, Leandro, só mais uma pergunta. Essas faltas que eu tive, mesmo eu indo bem lá na plataforma, eu consigo o certificado? Como que funciona? Não, consegue. Não precisa preocupar na questão da falta, não, tá? Essa lista de presença é um controle mesmo dos participantes dos encontros. Mas ele não vai impactar lá no certificado. Uhum, beleza. Então, ótimo. Então, gente, na apostila eu coloquei algumas, ó, o Monte Name, que traz o nome do mês, tá? Só que qual que é o porém de retornar o nome do mês? Ele vai retornar no padrão sempre americano, né? Qual mês que nós estamos aqui, ó? Abril. Eu vou pegar na nossa funçãozinha aqui que retorna os clientes, deixa eu até comentar isso aqui, e vou mandar ele retornar o nome do mês também, da data de nascimento, olha só. Month name, abre parênteses, DTNASCE, que é o campo que eu quero, e vou renomear a coluna, ó, nome do mês, né, o nome do mês do nascimento. Se eu executar aqui, ele vai retornar nessa coluna, ó, January, May, December, May. Então a gente vê que está em inglês. Leandro, eu preciso dos nomes em português. Tá? Eu deixei aqui na apostila um case que ele trata isso pra gente. E é bacana porque eu já vou até dar a introdução do case, que eu acho que eu não falei dele nesse período não. Eu vou copiar ele aqui, que ele já vem prontinho. Olha como que seria fácil essa situação. Ele não deixou dentadinho não. Peraí. Esse case é caso, né? Então eu faço uma análise. Por exemplo, eu vou fazer a análise do Malt Curdate. Perdão, Malt Detenace. O Malt a gente usou aqui, que é o mês de nascimento. Então, ó, caso o mês de nascimento, caso o mês, que é essa coluna aqui, ó, seja ele vai escrever janeiro. Eu estou traduzindo, tá? O case eu faço todas essas situações. Por exemplo, tem uma coluna que tem o sexo, que é F ou M. Aí quando você retorna essa coluna, vai ser F ou M, né? Mas não, o cliente quer que você coloque no relatório feminino e masculino. Aí você pode usar o case. Caso, né, o em for igual a M, tem masculino. O em seja igual a F, tem feminino. E SNU, aí você pode escrever alguma outra situação. Então, esse case ele é muito prático para isso, tá? Vamos lá, deixa eu só formatar ele aqui na query, que eu vou deixar essa query pronta lá no compartilhamento também. E quanto melhor ela identada, acho que fica mais fácil da gente ler, tá? Então, como é que é a síntese, né, do case? Olha, eu começo com o case, tem essa opção aqui de eu colocar o campo aqui já de uma vez, que eu já trato o campo, e ele vai olhando, ó, se for ele vai escrever janeiro, se for 2, fevereiro e por aí vai. End, para finalizar o case, eu abri o case aqui, dou um end aqui para finalizar,
Aí eu finalizei todo esse bloco, né, de análise. Aí eu coloco aqui o nome do campo agora, as, nome do mês em português. Vejam só. Vou executar aqui agora. Espera aí, que eu acho que eu não pus vírgula, pus vírgula. When... Deixa eu ver o que deu aqui. Ah tá, eu coloquei como função, gente, desculpa. Detenar-se estava abrindo e fechando ponto e vírgula aqui. Vamos executar aqui de novo. Opa, esse daqui. Então tá aqui, olha. Aí eu já tenho o nome no nosso formato, né, no formato brasileiro. Isso aqui resolve o problema, tá? Aí, no caso, eu tive que criar uma solução baseada que atende a nossa necessidade aqui, né? Tá aí esse modelinho. Tem um exemplo aqui também, gente, que é o Weekday, que retorna o dia da semana. Quero saber qual semana que era, quando essa pessoa nasceu. Então já tem essa funçãozinha própria, independente do ano que seja, ele vai retornar aqui e vai determinar para a gente. Se vocês quiserem fazer até um teste com a sua data de nascimento, vocês podem usar. Ó. Eu vou colocar o weekday, que é, e o detenasse, que é o campo, as, dia da semana. Vou executar aqui agora. Olha. Então, quando a Jéssica nasceu, dia 3 de janeiro, era o dia da semana número 2. Então, ele traz um numeral. Se a gente olhar aqui, ó, dia 13 de janeiro de 2021. Deixa eu abrir aqui 2021. 13 de janeiro. 2021. Tá certo. Não, aqui tá retornando dia 2. Janeiro foi uma quarta-feira, não tinha que ser o dia 2, não. Pera aí, pessoal. Ah, não, tá. Desculpa, é isso mesmo. É porque nesse padrão, ele começa na segunda-feira, só que ele começa como zero. Tinha esquecido dessa parte. Então, se zero é segunda, 1 é terça, 2 vai ser quarta-feira. Então, ele casou. Como ele retorna esse padrão, eu deixei aqui também o case, na mesma lógica que a gente usou lá de cima, mas ele já tratando o weekday, para retornar o dia da semana. Aí no caso, já trazendo ele pelo nome, né, direitinho. Esse aqui, deixa eu só organizar ele aqui, que eu quero mostrar para vocês que é um outro padrão que eu estou usando o case. Só para vocês não acharem que está um pouquinho diferente. Quinta, sexta-feira. Gente, lá na plataforma, tem algumas palavras que ela muda, né? Igual sexta, aí o SEX aqui, ela vai lá e coloca um asterisco. Não sei se vocês pegaram alguma situação dessa. Aí vamos lá. Ah tá, aqui está o core date, eu vou mudar todo mundo aqui para o detenas. Ctrl H. Core date, muda para detenas. Replace all. Beleza. Esse Ctrl H aqui ele ajuda demais, viu, gente? Fazer uma alteração de campo. Ah, mas aí eu mudei de todo mundo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Quero mudar só da seleção. Beleza. Vamos executar aqui agora de novo. Ah, tá. Deixa eu dar um nome aqui antes. As, dia, semana em português. Então ele mostrou aqui para mim, ó. Quando a Jéssica nasceu foi uma quarta-feira.
Aí bate, né, com aquilo que a gente olhou no calendário aqui. Quinta-feira, então aqui, por exemplo, uma data bem antiga, ó, esse cliente fictício aqui, Galileu Galilei, que foi 12/6/64. Que dia que era? Era uma sexta-feira. E o bacana dessas funções, gente, internas do sistema, ela consegue chegar nessa informação e ainda considerando se o ano era bissexto ou não, tá? Então ela é bem prática para a gente retornar esse dado. E com esse case aqui, fica fácil até de você usar, você copia esse bloco aqui e usa nos seus relatórios. Qual que é a diferença deste para o primeiro? Olha só, gente. Deixa eu tirar esse campo aqui e esse aqui. O primeiro eu estou fazendo o seguinte, ó, case, e eu já passo o campo. Depois eu já trato, ó, se esse campo for igual a 1, retorna isso. Se for igual a 2, retorna isso. Nesse modelo aqui, eu só chamei o case, tá vendo? E não passei o campo. Eu poderia ter passado esse campo aqui em cima. Mas aqui eu quis usar uma forma diferente, que aí eu vou tratando campo a campo. Se a data de nascimento for igual a 0, tem segunda-feira. E aqui eu vou repetindo o bloco, tá vendo? Opa, eu vou repetindo. Seria mais prático, realmente, né, a gente colocar esse campo aqui e fazer do mesmo jeito. O en 0, né, o código fica menorzinho. Mas às vezes a gente tem alguma necessidade de usar o case para tratar diversos fatores, né? Trata a coluna, se a coluna 1, por exemplo, nessa coluna aqui, nessa tabela de clientes, se eu tivesse o status ativo e inativo, né? E aí o ativo e inativo está igual a 0 ou está igual a 1. Eu poderia usar o case. Ó, case, o status for igual a 0, inativo for igual a 1, ativo. E só que eu coloquei essa coluna nessa tabela, digamos que, nossa, não existia. Eu tinha milhares de clientes nessa tabela, não existia esse status. Eu implementei esse status, foi lá em 2021. Aí eu poderia testar, ó, se a coluna está preenchida e a data de cadastro do cliente foi após 2021, aí eu coloco ativo. Se a coluna está preenchida, o status é igual a 1 e a data foi após, então eu posso colocar várias cláusulas aqui dentro. É só eu usar o end, tá bom? Eu posso usar o end, ó, para validar dois campos. Por exemplo, aqui o que eu estava falando, se existisse, tá, gente? O status fosse igual a 1. Então eu poderia usar essas possibilidades. Nessa situação, é interessante eu não tratar a coluna aqui em cima do case, é interessante eu tratar aqui. Eu vou ver se a gente cai numa situação dessa, que eu mostro para vocês, tá bom? Eu acho que nessa questão de data aqui não tem muita diferença por agora, não. E tem aqui, gente, uma formatação de data, tá? Eu deixei vários padrões aqui, ó, de formatação, porque eu preciso, às vezes, apresentar no relatório, mas eu não quero apresentar no relatório essa data nesse padrão. Então, digamos o seguinte, eu quero trazer a data no nosso padrão brasileiro, que é dia, mês e ano. Eu posso usar o date format, vou copiar ele, já colar aqui de uma vez, olha. E vou chamar aqui o detenace, que é a data que a gente está trabalhando, e já retornando ela no padrão brasileiro. Então, eu uso isso aqui. Essa date format, ela é muito particular em cada SGBD, tá? Por exemplo, no SQL Server eu iria usar o convert, varchar no tipo, se não me engano, é 101. No Oracle é um toString, não lembro se é toString ou todate, para fazer essa conversão. Eu tenho que passar o formato que eu quero para a Oracle. Então, cada linguagem vai ter essa particularidade, tá bom? Essa daqui, ó, é aqui do MySQL. Eu vou colocar aqui as data no padrão brasileiro. Vamos executar ele aqui agora. Olha aqui o retorno para a gente, olha. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Vou deixar essas duas colunas uma do lado da outra para vocês verem, ó, que ele mudou a formatação. Então, eu quero apresentar no relatório, já pode retornar desse dado aqui. Não, Leandro, essa query ela vai ir para um sistema PHP e no PHP eu vou fazer o tratamento da data. Então, ok. Essa data aqui deixa mandar dessa forma, lá o PHP vai traduzir ela para o padrão brasileiro. Agora, se o seu relatório você já quer mandar pronto, você já pode usar a cláusula SQL já para fazer isso, tá vendo?
uma funçãozinha bem simples para usar. Então eu já estou até deixando aqui porque vai ter muita dessa necessidade. É só você copiar esse bloco aqui e já trocar a coluna pelo que você precisa, que vocês precisam. Então aqui tem vários padrões, né, para mim retornar. Aqui explicando, o A aqui retorna o nome da semana. Ah, tá. Esse asterisco aqui eu já até sei o que que era. Nome da semana abreviado. Aí ele tirou essa palavrinha aqui por causa da plataforma que faz isso, tá, gente? Ele jogou uns asteriscos em alguns lugares aqui, mas é uma segurança aqui da prefeitura para evitar algumas palavras restritas, bloqueadas. Então aqui tem vários padrões, tá bom? Se eu quero retornar a hora. No nosso caso aqui, esse campo, ele é um campo date, então ele só tem a data. Agora, se fosse um campo que também armazenasse a hora, a gente poderia trazer aqui, ó, os dados das horas, né? Ah, retorna só a hora, por exemplo. Então são várias situações. Esses comandos a gente consegue todos lá no W3 School, tá bom? Eu não sei se eu já mostrei esse site para vocês aqui. É porque eu estou dando aula para outras turmas, a gente usa ele demais. W3 School. E aqui a gente tem aqui referências, várias linguagens. Então eu posso vir aqui, ó, HTML, JavaScript, CSS e tem o SQL. Deixa eu só achar ele aqui, que é o MySQL referência. Tem o SQL e o MySQL referência, tá? Vamos direto no MySQL. Então ele mostra aqui diversas funções, o insert, como eu montar um insert, funções de data, substring. Substring é muito bacana porque eu quero retornar uma parte do texto, ele retorna para a gente. A gente vai usar um bocado aqui também. Mas tem outras funções que não vai dar tempo da gente abordar tudo, então vocês podem usar esse site aqui como referência, tá bom? w3school.com. Vou mandar ele no chat aqui, se alguém estiver salvando nos favoritos. Mas no vídeo que a gente vai adicionar lá na plataforma depois vai tá o nome dele aqui direitinho, vocês podem pegar por lá. Eu acho que de data a gente falou bastante coisa, viu, gente? A gente vê que data é muito mesmo, tá? O agrupamento, ordenação, né? O order by e o group by, a gente usou na semana passada. O distinct, ele é bem... Perdão, só um minutinho, pessoal. Eu vou falando muito, aí chega uma hora que a garganta não resiste, desculpa. O distinct, gente, ele é uma função muito bacana. Eu vou mostrar o exemplo aqui no Excel. Deixa eu ver aqui. Novo, Excel. Tá aqui o Excel. Digamos o seguinte, eu tivesse uma coluna que eu quero retornar e ela tem informação repetida, tá? Por exemplo, eu tenho aqui segunda, segunda, terça. Tá vendo? Aqui no Excel a gente tem uma função que é remover dados duplicados, né? A gente vem aqui em dados, remover duplicatas, ok? E ele retorna aqui pra gente, olha. Bonitinho, sem repetir dados. No SQL a gente tem essa necessidade também. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Eu vou pegar essa mesma query, deixa eu copiar ela aqui embaixo. Eu vou tirar esse bloco aqui. Essas datas. Tá, vamos pelo nome do mês, vai ser legal. E aqui, e aqui. Vou executar esse bloco aqui, olha. Opa, esse daqui que eu queria rodar. Aqui no bloco, ele está retornando para mim os meses dos meus clientes. Então a gente vê que tem muito repetido. Ele retornou 26 linhas. E eu não tenho nem 26 meses, né? A gente vê que está repetido mesmo. Aí se você quer retornar um dado e não quer repetir,
que você vai fazer? Você vem aqui, ó, e usa o distinct. Só que o distinct ele vai aplicar na linha inteira, tá? Semelhante aqui ao Excel. Vou voltar aqui nele aqui, ó, no exemplo. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Se eu tivesse um campo aqui, ó, 1, 2, 3. O que ele vai fazer? Ele vai remover a duplicada pegando a distinção da linha toda, dessas duas colunas. Quando eu mando executar, ele fala, olha, não tem nenhum valor duplicado. Por que não tem? Porque aqui é 1, segunda, 2, segunda, 3, terça. Se aqui fosse 1, aí ok, isso aqui realmente está duplicado. Mas só de ter o 2 aqui, ele não vai estar duplicado. Então, por que eu coloquei aqui somente o nome do mês? Porque se eu colocasse aqui o nome do cliente ou a data de nascimento, isso já ia falar que esse mês de janeiro não é distinto. Porque tem um cliente que nasceu no dia 1, outro no dia 2, ou ano diferente. Então, diferencia o dado da linha, tá? Agora, se eu executar nesse bloco aqui somente, olha, eu já tenho aqui os meses bonitinho. Janeiro, fevereiro, maio, junho, dezembro, março e novembro. O order by aqui, eu estou ordenando pela data, eu vou ordenar pelo... Vou colocar o número 1. Quando eu falo número 1 no order by, eu estou falando ordena pela primeira coluna que aparece. Então ele ordenou ela aqui em ordem, pela ordem da primeira letra aqui, né? Da primeira string. Então a gente pode ver que eu não tenho cliente que nasceu em abril, por exemplo, eu não tenho cliente que nasceu em julho, né? Então por isso que ele retornou poucas linhas, ele retornou somente 7. Somente 7 meses que eu tenho clientes cadastrados. Às vezes você precisa ter um dado, deixa eu pesquisar na base aqui primeiro os meses de nascimento de cliente para mim poder fazer alguma tratativa, gerar algum relatório. Ou às vezes o cliente tem um relatório retornando todos os clientes que nasceram no mês. Aí esse mês não retornou ninguém. Aí você quer conferir, você pode usar o distinct e conferir. Você mostra para ele, olha, é porque nos meses de nascimento dos clientes a gente só tem esses meses cadastrados, não tem ninguém lá de abril mesmo. Tá? Essa aqui é uma forma de você já dar um relatório bem rápido para a pessoa. Deixa eu ver mais o que aqui. Não, beleza, seria isso. A gente tem aqui também os comandos de agregação, que são muitos comandos utilizados para cálculos, né? O max, o min, o sum, o avg, né, que retorna um cálculo de média, o count para contar uma quantidade de linhas de registro. Por exemplo, olha o count aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui bem simples. Eu quero saber quantos clientes eu tenho cadastrado na minha base. Eu dou um select count. Aí eu tenho que falar uma coluna. Conta para mim a coluna tal. Eu vou colocar a coluna ID, clientes. Depois eu dou o from de qual tabela que eu quero, né? Que é a tabela clientes. Aí executando aqui ele já me retorna. Acho que é de cliente, não tem o S não. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu já até estou me perdendo. Columns. É ID, é só ID. Isso aqui não é de cliente não. Então ele retornou para mim, ó, Leandro, você tem 26 clientes cadastrados. Eu quero saber quantos clientes fazem where mount dt nasce igual a 5. Quantos clientes fazem aniversário no mês de maio? Tem 4 clientes que fazem aniversário no mês de maio. Então esse count aqui ele vem a ajudar a gente, tá? Também a fazer algum tipo de contagem. Agora tem um exemplo. Vamos dificultar um pouquinho essa query aqui. Eu quero saber a quantidade de clientes por mês. Então eu vou juntar essa query daqui de cima primeiro. Olha, eu já tenho essa aqui, que eu já sei. Está ficando um pouquinho ruim de enxergar agora, porque a query está muito grande. Vamos lá, ó. Select, eu vou tirar o distinct, tá? Porque no caso ali eu não preciso do distinct. Select vai retornar os meses de nascimento, ok? E na frente eu quero a quantidade. Então aqui vai retornar o mês e depois eu coloco o count ID as quantidade. Vou pôr QT clientes. Olha só como que vai fazer. Não vai atender a gente ainda aqui não, tá? Vou executar.
Ele trouxe somente o mês, fevereiro, 26 clientes. Ele trouxe todo mundo por aqui. Por quê? Eu tenho que falar, na maioria dessas funções aqui, tá, gente? De comando de agregação, max, min, eu preciso fazer um agrupamento. Qual agrupamento que eu tenho que fazer? Sempre as primeiras colunas que está no relatório, tá, pessoal? Então eu quero agrupar o quê? Pela minha necessidade aqui é o mês, a minha quantidade de clientes por mês. Então eu já sei que eu preciso fazer o agrupamento do mês. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o order by clientes. Eu vou usar aqui, ó, group by o mês de nascimento. Porque o mês de nascimento eu já estou traduzindo aqui para a palavra, né? Então, ele vai fazer essa tradução para mim. Vamos executar aqui agora. Aí agora ele já trouxe bonitinho, olha só. Novembro eu tenho um cliente, março eu tenho 3, maio e junho eu tenho 4, fevereiro eu tenho 3. Ah, eu quero saber qual mês que tem mais clientes. Aí você pode fazer o order by aqui pelo número 2, que é a minha segunda coluna, e o desk, né, para ficar o maior até o menor. Aí eu já sei, olha, o meu maior, né, maior mês com aniversários é o mês de dezembro. Se eu for mandar brinde para os meus clientes, esse aqui é o mês que mais eu vou gastar. Então, isso é algumas situações, né, que às vezes a diretoria precisa só do dado. Ele falou, Leandro, eu quero fazer uma estimativa aqui de mandar brinde para o cliente. Me fala aí como é que é essa. Manda uma planilha rapidinho aí. Então você monta uma query bem rápida, bem restrita. Você copia isso aqui, já cola no corpo do e-mail e manda lá para a diretoria. Já atende a necessidade deles, tá bom? Às vezes tem situações que a gente não precisa criar um relatório e colocar no sistema. É só responder uma pergunta. Aí você vê que aqui a gente juntou, né, fez a junção de vários comandos para chegar a esse dado, bem rápido, bem prático. A gente poderia usar um subselect. O subselect, inclusive, ele está aqui aqui no capítulo 8, que são as subconsultas. Então, esse aqui é um exemplo bem prático, tá? Que eu posso fazer. Vamos lá. O que é o subselect? Eu pego um select e uma das colunas é um outro select. Por exemplo, eu tenho um select. Eu só vou pôr o nome, eu não vou traduzir para português aqui, não, tá, gente? Para ficar bem enxuta a query. Malte detenas. From clientes. Ponto e vírgula. Então aqui eu tenho os meses de nascimento dos meus clientes, ok? Aí digamos o seguinte, eu quero saber a quantidade do mês. Só que eu não quero usar essa funçãozinha aqui do count. Ela é bem simples. Ela é até a mais recomendada, tá? Mas digamos que você... É só para a gente treinar aqui o subselect. Eu vou usar aqui o distinct também, ok? Olha, vou executar. Faltou o T aqui. Então esse bloquinho aqui ele está retornando os meses. Order by 1. Só para deixar bonitinho. Tá aí os meses. Eu quero saber a quantidade de clientes em todo. Talvez tenha uma necessidade de usar o subselect, que eu vou fazer o seguinte, olha. Essa outra coluna, essa aqui é as mês, nasce, mês de nascimento. E essa outra coluna vai ser a QT de clientes do mês. Aí eu vou chamar um subselect para a mesma tabela. Vou dar um select count from. A gente usou esse count aqui para saber a quantidade de clientes, né? Count, só que aqui eu coloquei o ID, from clientes. Olha só. From clientes. Vou rodar só esse bloquinho aqui no meio para a gente ver se está rodando direitinho. Retornou aqui 26. Então, ok. O que ele está fazendo? Não, eu fiz errado aqui, gente. É esse daqui. Ó, ele retornou os 26 clientes. Mas se eu retornar esse bloco todo aqui, o que ele está fazendo? Ele rodou essa query de fora, que retorna 1. Depois ele retorna a quantidade de clientes, é 26. Depois ele retorna o mês 2 e roda essa query de novo, que são 26.
Depois ele vem para a linha de baixo e roda essa query de novo. Então, essa query aqui no meio, ela foi executada 7 vezes. Eu tenho 7 meses aqui, ela foi executada 7 vezes. A gente tem um custo computacional aqui de execução de subquery. Tá? Mas ela está retornando os campos, a quantidade total. Não, eu quero que ela retorne somente desse mês de nascimento. Então, eu posso fazer da mesma forma que eu usei aqui em cima, olha, que eu retorno a quantidade de clientes somente do mês 5, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, where mount dtNace igual a quê? Igual ao mês aqui de trás. Ah, mas aí você vai pôr dtNace com o mês nasce? Sim. Só que a gente tem um problema aqui, que essa coluna, essa tabela do meu select de fora, ela é a mesma do meu select de dentro. Então, esse select de dentro, eu tenho que mudar o nome dele. Tá? Vocês vão ver muito caso, o pessoal fazendo isso aqui. Ó. Essa aqui é a tabela A e essa aqui é a tabela B. Para a gente montar aquele join, aquele relacionamento. Aí, quando a gente nomeia a coluna, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que falar que aqui é o a.dtNace. Aqui eu vou colocar a.id. Ah, não. Aqui eu vou chamar a coluna B, né? A quantidade dessa coluna aqui. Where, quando a coluna, o mount da coluna A for igual ao mount da coluna da tabela B. Eu falei coluna, falei errado, da tabela B. Então eu já estou passando um parâmetro da tabela daqui de fora para a tabela de dentro. Eu vou até mudar essa ordem aqui, gente, que eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos lá. Retorna aqui os meses, baseado na tabela A, que é a minha tabela de fora. E no select, você vai retornar a quantidade de registro da tabela B, que é a tabela de dentro. Quando o mês de nascimento da tabela de fora for o mesmo mês da tabela de dentro. No caso, eu inverti, né? A tabela de dentro for o mesmo mês da tabela de fora. Vamos executar aqui agora. Ah, ele retornou a quantidade. É a mesma? Vamos conferir aqui. Eu vou rodar os dois ao mesmo tempo. Exceto nós dois mesmo aqui. E aqui. Aí estão os dois resultados aqui, olha. Dezembro, né, mês que é 12, e aqui 12 é 6, ok. Fevereiro é 5, então o mês 2 aqui é 5. Maio é 4, então o mês 5 aqui, olha, é 4. E por aí vai. Vocês vão ver que vão bater as informações, vão estar idênticas. E aqui eu usei o subselect. A query, ela realmente ficou maior. Eu poderia simplesmente ter usado essa funçãozinha, né? Aqui, ó, ter usado o count, usado o group by. Aqui eu não precisei usar o group by, eu dei um distinct para remover os duplicados. E eu retornei o dado que eu quero. O que é melhor? Olha, na visão de banco de dados, esse de cima é melhor porque eu estou usando uma função própria do SGBD, uma função própria do MySQL. Essa aqui eu criei uma lógica própria para chegar a um resultado. Digamos que eu estou aprendendo SQL e eu não conhecia o count. Não, mas se bem que eu usei o count aqui dentro, né? Acho que nem justifica. Ah, mas eu estava fazendo count, eu não sabia que precisava usar o group by, estava dando errado, aí eu tentei montar um subselect. Montei o subselect. Essa query está retornando somente 7 linhas. Então ela está sendo executada rapidinha, tá? Mas se eu estivesse validando algum dado de um cliente, não somente o mês, né? Porque o mês a probabilidade é somente de 12. Mas se eu estivesse validando alguma outra informação de uma base que tem 1 milhão de clientes. Essa query aqui, digamos que ela fosse retornar com 10 segundos. Essa aqui ela poderia demorar mais de 5 minutos para executar. Por quê? Porque para cada linha da tabela de fora, ela roda esse select de novo. Vamos pensar no seguinte. Eu até dei esse exemplo que eu acho que ele casa mesmo, tá? Que são um exemplo de tarefas. Eu vou fazer uma compra, né, no supermercado, aí eu chego no caixa, não posso entrar no supermercado. Aí eu chego no caixa e falo, eu quero o sabonete A. Aí a pessoa sai do caixa, vai lá fora, pega o sabonete e retorna para você. Aí você vira para ele e fala, agora traz um refrigerante laranja. Aí ele volta lá, traz o refrigerante laranja e retorna para você. Ah, agora me traz tal informação. Ele vai lá. Então ele vai várias vezes no banco
Esse tipo de subquery, ela executa dessa forma, tá? Para cada registro da minha tabela principal, dessa minha tabela de fora, ela vai lá e pega os dados de novo. Vai lá e pega os dados de novo. Essa daqui não. É como se você virasse nesse mesmo exemplo do supermercado, entregasse a lista para a pessoa e falou, ó, traz isso aqui para mim. Ele vai lá dentro, pega tudo e já traz para você prontinho. Você não tem que ficar passando demanda para ele, nesse exemplo aqui. Então, o desempenho dessa query aqui da função própria vai ser muito melhor para o banco de dados. Ah, Leandro, mas não tem problema, eu estou executando o relatório, é para me mandar para o cliente, ele quer ele daqui meia hora, você vai demorar até 20 minutos, não tem problema, pode deixar executando. Mas a gente tem um probleminha que é o desempenho do servidor. Enquanto esse relatório está executando, está processando, outros clientes que estiverem no site online fazendo compra, né, pesquisando alguma situação, o site vai ficar lento para ele, até essa query terminar de executar. Então não é bacana, tá? Esse tipo de query. Vai ter um caso ou outro que você vai ver que é fácil, igual esse exemplo aqui, ó. É muito rápido, então esse aqui para o de lá a gente não vê impacto, mas na vida real, um caso ou outro, a gente sempre vai usar as funções internas. Somente se você não encontrar, que você vai cair para o subselect, tá bom? Ele existe, mas deixa para usar ele sempre em último caso. Esse exemplo foi tranquilo para vocês entenderem essa diferença? Vocês estão caladinhos aí, pode ir falando, tá, gente? Acho que o pessoal foi embora e me deixou sozinho na sala. Não, eu tô aqui, só que assim, né? Eu peguei a aula agora, então eu tô moscando em algumas coisas, então eu acho melhor eu não Não, falar abobrinha. não, tranquilo. Mas é Não, bom que quando tranquilo. você Mas for é bom estudar que essa quando você for estudar matéria, essa matéria, você vai lembrar desse você vai exemplo. lembrar desse exemplo. Uhum. Aqui na apostila eu fiz Aqui na algo apostila eu fiz algo semelhante, semelhante, só que era para trazer o só que era nome da para trazer o cidade nome do da cliente, tá cidade do vendo? cliente, tá E eu vendo? usei o Eu usei o subselect para trazer. subselect para trazer. É o mesmo É exemplo o mesmo desse aqui da exemplo data, desse tá? aqui da data, tá? A mesma situação. Mesma situação. Mas você acha que eu olhando essa apostila e fazendo aqui sozinha eu vou conseguir pegando essas coisas aí, ô Leandro? Consegue, tá? Consegue, tá? Mas eu recomendo Mas eu você ver o recomendo você vídeo. ver o vídeo. Eu até deixo o link do Até deixo o vídeo lá na link do vídeo lá na plataforma, plataforma, porque lá eu vou estar porque lá eu vou explicando estar um contexto explicando do porquê de você usar tal comando, entendeu? Eu acho que aqui fica fica muito vago. muito Ó, para você vago. fazer Ó, isso pra aqui, você ele fazer faz isso aqui, isso. ele faz isso. Mas aí explicando Mas no aí vídeo, você explicando no tem vídeo, você tem uma. é como uma visão por É como uma fora visão por fora do problema, sabe? Uhum. do problema, sabe? Sim, Então tá bom. tá joia. Agora, gente, o próximo na programação aqui, o que a gente tem? Nós temos variáveis. Variáveis, para quem aí já estudou JavaScript ou uma outra linguagem de programação, a variável é um espaço em memória do computador que grava uma informação e eu preciso usar essa informação várias vezes. Então eu posso simplesmente gravar a informação na variável. Eu estou dando um exemplo aqui, olha. Set arroba nome cliente recebe Cristóvão Colombo. Então o nome Cristóvão Colombo fica dentro da variável. E na medida que eu for executar o relatório, eu já consigo pegar ele. Eu vou pegar esse bloco aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Vou colocar o comentário aqui. Variáveis. Olha aqui, ó. Set, nome do cliente. Vou executar esse bloco. Ele não vai fazer nada, ele não vai retornar. Por quê? O set, eu estou falando o seguinte, ó, eu estou criando uma variável com este nome e já estou atribuindo um valor dentro da variável. Ok? Está aqui. Mas essa variável, depois eu posso dar um select nela e ver o que tem dentro da variável. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vou executar. Vou colocar o ponto e vírgula aqui. Né? Vamos executar esse bloco. Ele tem que ser executado junto, porque na hora que eu dou o set, ele cria a variável. E quando eu dou o select, ele mostra o que está dentro da variável. Vamos executar aqui agora. Aí ele deu aqui, ó. Select nome cliente, Cristóvão Colombo. Retornou os dados. Às vezes eu preciso criar uma variável para retornar uma informação
E é uma informação dinâmica. Então eu posso fazer algumas concatenações. Eu quero isso aqui, ó, mais Cristóvão, mais espaço, mais Colombo. Aí eu vou executar. Ele retornou 0. É porque eu estou usando mais. Tem uma função própria, que é o concat. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vírgula. Vírgula. O mais aqui eu acho que é mais. É toda a linguagem que aceita ele não. Beleza. Eu estou fazendo uso de uma função chamada concat, que é concatenar, que é juntar. Eu estou juntando esse texto com este texto, é um espaço, né, mas é uma string, é um texto, mais esse texto. Eu estou agrupando várias informações aqui, eu estou mostrando. Por quê? Às vezes eu preciso criar um relatório que retorna para mim, por exemplo, você já viu quando você coloca lá uma declaração? Aí embaixo tem um campinho que fala lá, Belo Horizonte, vírgula, 27/4/2022. Eu poderia colocar toda essa informação dentro de uma variável e simplesmente mostrar ela no relatório. Agora tem outras situações que a gente vai ver aqui para frente, que é criação de função, criação de procedures, que a gente usa essas variáveis para a gente trabalhar dentro de uma lógica de programação, tá bom? Mas assim, nesse capítulo, o que é o entendimento de variável, tá? Variável é um espaço reservado de memória, lá dentro da SGBD, não está aqui na minha máquina, está lá no banco de dados, que está gravando essa informação e depois eu posso trabalhar com essa informação em algum momento, ok? Esse é o conceito da variável. Ah tá, eu tinha usado o concat aqui, não estava nem lembrando. Tá ok. Então isso aqui é só para uma introdução do que é variável, porque aí nos estudos aqui para frente a gente começa a trabalhar com variáveis. Quando a gente falar variável, vocês já vão estar sabendo, tá bom? Nesse outro capítulo, a gente tem aqui operações em conjuntos. Pessoal, me dá só um minutinho, deixa eu só pegar um copo d'água. Pessoal, voltei aqui, desculpa, tá? Eu tenho um exemplo aqui, gente, de operações em conjunto. O que é operações em conjunto? Eu posso ter uma necessidade de trazer várias informações em um único relatório. Só que essas informações elas não estão na mesma tabela. Eu não consigo montar um select que retorne tudo. Para esses casos, né, que você viu, estudou, e falou, ó, não consigo trazer tudo numa query só. Eu posso trabalhar com selects em conjunto que retorna as informações. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu só ver as tabelas aqui, ó. Select, asterisco from. Vou pegar cidades e estados. Não tem muita lógica o que eu vou fazer aqui não, mas vamos lá. Estados. Ponto e vírgula. Então aqui eu tenho quais estados cadastrados, eu tenho o ID e o nome do estado. E eu tenho outro select, asterisco from, que é o cidades, municípios, deixa eu ver aqui. Estados, não tem não, gente. Eu tenho país, aqui eu não separei municípios não.
país, ponto e vírgula. E aqui em país, eu tenho os países cadastrados. Não tem nenhum país, não. Deixa eu cadastrar alguns países aqui. Insert into, país, coluna nome, values, Brasil, vírgula. Vamos lá, Brasil, Estados Unidos, França, Argentina, Austrália e por aí vai. Vamos deixar só esse daqui. Beleza, cadastrei esses países. Vou deixar essa query aqui em cima. Conjuntos. Então, beleza. Agora se eu der esse select, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui, dos estados. Eu tenho aqui os estados, o ID e o estado. E aqui em país, eu tenho esses países que eu acabei de cadastrar. E eu consigo unir a informação desses dois selects para ele retornar numa linha só. Se eu executar esses dois selects juntos aqui, ó, clicando no raiozinho, ele vai retornar esse primeiro select e aqui o segundo select. Mas não, eu quero tudo numa tabela só. Eu posso usar aqui alguns comandos de union, que é para fazer a junção. Eu tenho union, tenho union all, para retornar tudo. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Vou executar. Olha só, ele retornou a primeira coluna, a primeira tabela, tá? Que são os estados, vai indo, olha. Retornou todos os estados. Quando chegou aqui embaixo, ele já uniu com o país. Tá vendo? E eu poderia, inclusive, fazer uma melhoria aqui, ó. Essa aqui é ID, vírgula nome. Essa de baixo aqui é ID, vírgula nome também. Então aqui eu estou trazendo o nome das colunas, né? Em vez de retornar tudo com um simples asterisco, ó. Tá da mesma forma. E eu poderia criar uma terceira coluna, chamada categoria, por exemplo, onde esse primeiro aqui é um estado, essa categoria, e nesta select de baixo, aqui já é um país. Então, olha, estado, foi retornando, e depois os países. Então, eu uni no mesmo select. É como se eu criasse uma tabela com as duas informações, né? Nesse exemplo aqui. E da mesma forma que eu fiz isso, eu posso vir aqui, olha, e colocar um order by para fazer uma ordenação, por exemplo, pela coluna ID, que a coluna ID existe nos dois. Na hora de executar, ele retornou 1, Brasil, mas é país. 2, é Minas Gerais, mas é um estado. E eu tenho outro 2, eu tenho um país com o ID 2 também, mas é Estados Unidos. O 3 aqui que repete também, olha. Mas aí eu sei que um é país, o outro é Estados Unidos. Mas aí eu já consegui fazer a ordenação pelo ID. Se eu quisesse ordenar pelo nome, tranquilo também. Dava para fazer a ordenação aqui pelo nome. Os primeiros aqui, que são estados. Aqui a Argentina já é um país, a Austrália é um país. Voltou para o estado da Bahia e por aí vai. Então, por que a operação em conjunto? Essa ordenação eu consigo fazer em conjunto dos dois selects. Quando eu uso o union, eu estou tratando isso aqui como uma informação só, esses dois selects. E dependendo da situação, a gente pode ter essa necessidade. Lá na apostila, eu dei um exemplo lá, mas isso aqui é outro tipo de tabela, onde eu tinha nome de funcionários de uma empresa e aqui eu tinha o nome dos dependentes de uma empresa. Digamos o seguinte, tá? Eu preciso gerar um relatório que eu vou mandar para o plano de saúde de todas as pessoas cadastradas no plano. Só que não é só funcionário, os dependentes do funcionário também. E eu tenho tabelas separadas para o funcionário da empresa e para os dependentes do funcionário. Porque cada funcionário pode ter N dependentes, né? A mãe, o pai, o filho, a esposa, ou talvez é um funcionário que nem tem dependente, né? Por isso que a gente fala N. Então eu dei esse exemplo do que eu conseguia fazer aqui a junção dos dois. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Aqui eu fiz o select de um campo, eu igualei os campos, tá vendo? Eu igualei os campos primeiro, porque eu tenho aqui grau de parentesco
mas o funcionário ele não tem grau de parentesco, mas o dependente tem. Aí eu igualei os campos e depois eu dei o select nos dois ao mesmo tempo e fui ordenando pelo nome, olha. Olha, a Abigail é um titular, o Adalberto é um titular, o Alexandre Freitas aqui, ele já é um filho, ele já é um dependente, ele não é um titular do plano de saúde. Então isso aqui é um exemplo, tá? Que a gente precisaria criar. Tá vendo aqui tá o SQL todinho que eu usei para montar nesse exemplo aqui, tá bom? Aqui na nossa aula que eu estou usando essa base, eu fiz um exemplo bem básico, né? Que é de estados e países, mas lá na apostila eu tenho um exemplo real que é da necessidade que a gente tem. E o Unio ele vem a atender. Agora imagine que eu tenha um país aí no mundo chamado Bahia também. Bahia. Bahia. Vou executar. Eu pus a vírgula aqui. Executei. Na hora de eu retornar aqui agora, tira ponto e vírgula. Aí eu estou ordenando pelo nome. Aí ele trouxe dois, Bahia, tá vendo? No estado, no nome. País e estado. Porém, eu vou até copiar essa query aqui. Eu vou tirar o ID, porque aqui eu estou falando que isso aqui é um registro único, porque eu tenho o código 6 e aqui embaixo é o código 7. Eu vou tirar aqui e vou retornar só o nome. E até essa categoria aqui, eu vou tirar ela também. ID e o nome aqui. Opa. Olha só, eu estou usando o Union, tá? Vou executar. Olha o Bahia. Eu estou ordenando pelo nome. Só que ele trouxe só uma Bahia. Ou seja, ele já fez o distinct. Ele já faz o distinct Union nativamente. Teria que ter trazido duas Bahia, né? Uma Bahia como país e uma Bahia como estado. E ele não fez. Ele já usou o distinct. Para os casos que você executou e você vê que tá removendo os duplicados, a gente tem aqui o union all, unir todos. Aí, na hora de executar agora, ele já vai trazer as duas Bahia. Então, se ele identificou que está repetido, se eu estou usando o all, ele vai trazer os repetidos. Agora, se eu não uso o all, ele não traz o repetido, ele traz esse registro como um só. Tá? É um distinct automático que a operação em conjunto faz. Mas, como eu mostrei para vocês, somente quando eu coloco a informação. Se eu colocasse a coluna ID aqui, ele já entende que não era um registro único, tá? Olha só. Sem o all. Agora ele vai trazer a Bahia duas vezes, porque aqui é 6 e aqui é 7. Se por acaso, na coincidência, o ID da tabela estados fosse 6 e da tabela de país também fosse 6, ele iria remover aqui. Aí volta a ter a necessidade de eu colocar o all aqui para ele retornar. Eu vou deixar dessa forma, só para vocês, depois que se vocês baixarem esse arquivo aqui, vocês vão ver esse exemplo. Tá bom? Beleza, aí eu falei aqui das operações em conjuntos, ok. Agora vamos falar, gente, eu acho que não vai dar para passar todo o capítulo 9, a gente vai deixar ele para a semana que vem, mas eu vou dar só uma introdução na view, tá bom? O que é uma view? Uma view é uma visualização, tá? Tem alguns casos que você montou uma query bem estruturada, enorme, mas ficar executando essa query todas as vezes demanda muito tempo. Ou às vezes você quer passar uma regra para. Não é que demora muito tempo, você ficar montando a query e deixar aquela query enorme no código, consome muitas linhas, né? E você é a pessoa responsável pelo banco, e o cara lá que desenvolve, que está lá no PHP, ele tem uma necessidade, olha, eu preciso retornar os dados do cliente completo, mas ele não conhece o banco. Aí você vai virar para ele e vai falar, ó, usa essa view. Como que eu faço a view? Eu vou montar aqui um select na tabela de clientes, ó. Pra vocês verem, eu vou fazer algo bem extenso mesmo. Select from clientes. Aí eu vou colocar aqui o ID do cliente, o nome do cliente, TT Nascimento. Deixa eu lembrar as colunas que a gente tem aqui.
Ah, tem a coluna de cidades, ó, eu estava procurando município. Aí eu tenho aqui a rua, o número, o complemento, o bairro, o CEP. Aí eu preciso, o que eu preciso mais? Antes do bairro, a cidade, o estado, o país, vírgula, CEP e deixa eu ver aqui. Ah, e na venda, vamos até brincar aqui. Lá na venda, o valor venda, tá? Eu preciso dessas colunas. Só que na tabela de cliente eu não tenho todas essas colunas. O que eu preciso fazer? Eu vou precisar criar join. Então vamos lá, vou colocar o inner join com a tabela de cidades. Não, antes, deixa eu deixar isso aqui comentado. Vou retornar aqui. Não, vou deixar aqui, ó. Select asterisco from clients. Select asterisco from clients. Vou retornar. Eu tenho aqui, ó. Cidades eu tenho o ID. Estados eu tenho o ID. Eu tenho a margem de venda, tenho o CPF, tá ok. Ah, o país não está sendo usado não. Então eu vou tirar o país aqui, tá? Se bem que é o seguinte, todo mundo aqui é do Brasil. Então eu vou dar um update nesse campo aqui de uma vez. Aqui eu vou deixar essa query aqui em cima. Update clientes 7. País ID recebe 1. Beleza, agora todo mundo vai estar preenchido. Vamos lá. Ótimo. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, a tabela de clientes está desse jeito. Eu preciso trazer o nome da cidade. A cidade tem a coluna nome aqui. Ó. Então eu vou dar um inner join com as cidades, onde, a gente já aprendeu o join nas últimas aulas, onde a tabela clientes ponto cidades ID, cidades ID, seja igual a tabela cidades ponto ID. Então aqui eu já estou fazendo uma relação. Então essa coluna, esse ID aqui é o ID do cliente, esse nome é do cliente, aí eu começo a ter aquela necessidade de colocar o nome das tabelas. Então a minha query vai ficando extensa, né, gente? Tá ficando bem complexa. Aí aqui na cidade eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer as cidades, a tabela cidades, ponto nome, e vou nomear ela como cidade. Aí eu resolvi o problema da cidade, eu já tenho a coluna da cidade no relatório. Agora eu preciso colocar o estado também. Então eu vou vir aqui agora, colocar um inner join estados. Cadê estados? Está aqui. Onde a coluna clientes ponto estados ID seja igual à tabela estados ponto a coluna ID. Então já estou retornando. O meu join aqui já vai funcionar. Aí eu vou retornar aqui em cima no estado, vai ser estados.nome, as, para trazer o nome do estado. Beleza, gente, até aqui? Se alguém tiver dúvida, fala, ô Leandro, não estou entendendo não, que eu paro aqui. O país vai ser o mesmo esquema, eu também vou colocar um join, inner join país, onde clientes, ponto, país ID, seja igual ao país.id. Aí aqui no país, eu já retorno aqui o país. Deixa eu lembrar aqui, cadê o país? Ponto nome também, que vai ser o nome do país. O CEP já está lá e eu tenho a venda. A venda agora, gente. Aí a venda está onde? Está lá na tabela de vendas. Vai ficar maior ainda. Inner join vendas, onde clientes.id vai ser igual a tabela vendas.id cliente. Aí aqui na vendas agora, vendas.valor venda.
Só que o que ele quer não é o valor da venda, é o valor total. Valor total de vendas. Esse CEP aqui, vou deixar ele aqui embaixo também bonitinho, que é clientes.cep. Então agora, eu executando esse bloco aqui, está reclamando da data de nascimento. Cadê a data de nascimento? DTNAS, acho que tem um C aqui. Ó. Opa. Cadê a tabela vendas? É valor total. Vendas.valor total. Beleza, tá aqui. Olha, mas por que ele trouxe só a Raquel? Tem um monte de cliente. É porque eu estou usando o InnerJoin. Quando eu estou usando o InnerJoin, só lembrando da última aula, eu estou trazendo o cliente que exista venda. Ele tem que existir venda. Aí a pessoa virou, não, Leandro, se o cliente nunca comprou, não tem problema, traz ele para mim também. Aí a gente vai mudar aqui para Left Join. Isso aqui está do material da aula da semana passada, tá? Vamos executar aqui agora. Aí beleza, ó, ele trouxe todos os clientes. E o valor total da venda, nem todo está preenchido, tá vendo? Olha. Ah, Leandro, mas o nu aqui não tá legal. Então a gente pode usar um case, lembra? Olha, case when vendas valor total is null. Tem. Is null é o que? É nulo. Não existe uma venda. Retorna 0. Se não, aí eu vou usar o else, tá? Que a gente não tinha usado ele antes, estou usando ele aqui agora. Se não, retorna o valor da venda. Tá aqui, ó. End. Aí vai ficar mais bonitinho o relatório. Então a gente já vai moldando. Ó. O cliente nunca comprou, ele retornou o valor 0 para ele. Em vez de retornar aquele null, né? O null é um valor vazio. É diferente de 0. Bacana. Poderia tratar o CEP, tratar o complemento, tá? Mas vamos deixar só nesse caso aqui. Isso aqui é para a gente sempre treinar. E a nossa query está ficando enorme, né, gente? Para colocar lá no nosso site, no PHP. Só que eu tenho um problema. Vamos até criar um outro problema aqui para a gente ter uma outra necessidade. Eu vou cadastrar uma outra venda. Primeiro eu vou abrir aqui, ó, select, asterisco from vendas, ponto e vírgula. Opa. Deixa eu pôr o ponto e vírgula aqui que está atrapalhando. Aí está aqui, ó. Eu só tenho venda para o cliente do ID 186. Eu vou criar uma outra venda para ele. Espera, insert into vendas para o campo ID cliente e o valor total. Values. Eu vou colocar o mesmo cliente, 186, vírgula, que comprou o valor total de 50,00, vírgula. Aí eu vou fazer uma outra venda para ele, só para somar mais. Ó. Ele comprou agora R$100. E eu vou criar uma outra venda para outros clientes. Deixa eu pegar os clientes aqui de novo. Ó, vou pegar aleatório. Ó, o 156, ele comprou R$50. Opa. 156 comprou 50. Deixa eu fazer várias vendas de uma vez. O 159 aqui comprou 70. A 3 aqui comprou 49. Vamos pôr números diferentes. E aqui a 3 comprou 71. Só para repetir também. Vou dar um insert aqui dessa venda. Cadastrei a venda. Agora vamos voltar no relatório. O que ele fez? Olha, ele está trazendo duas linhas para cliente Princesa Isabel, que são aquelas duas vendas que eu acabei de cadastrar. Ele está trazendo... Cadê um outro cliente que eu cadastrei vários? Aqui, ó, Raquel 186, 3 vendas também. E a minha coluna é o valor total da venda, não é o valor de venda a venda. Eu não quero saber venda a venda, eu quero saber quanto que esse cliente já comprou de mim. Então, no relatório aqui, eu vou fazer o seguinte.
eu vou falar para ele somar esses valores, agrupando esses campos aqui. Vou fazer um group by aqui, agrupando esses campos e somando essa coluna, igual a gente já fez anteriormente. Como que eu vou fazer a soma? A soma, eu vou usar a função sum, que é isso aqui, ó. Eu vou colocar o case, olha só que legal, gente. Eu estou colocando o case, vou até identar ele aqui bonitinho, para você ver, ó. O case é o que vai retornar o valor da venda para mim. Se não for, ele vai retornar zero. Ah, se não teve venda, é zero, eu vou mandar somar. Aí, se eu somar, se teve uma venda e outra está zero, essa aqui não vai ser considerada, né? Então tá ok, não tem problema, estou somando. Só que para o SUM funcionar, olha que ele não está funcionando, ele está trazendo uma linha só, que é aquele problema anterior. Eu preciso agrupar todas as colunas anteriores, todas essas colunas daqui para trás. Então já vou selecionar elas, vou copiar, vou vir aqui embaixo, no meu relatório, vou colocar aqui o group by e vou colar. Só que esses 10 aqui, que eu estou renomeando as colunas, eu tenho que tirar eles, tá? Vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar a vírgula. Agora eu agrupei, agora o SUM vai funcionar bonitinho pra gente. Tá lá, ó. A Princesa Isabel agora está trazendo R$ 120. Então, ótimo. Esse aqui é o relatório que a pessoa quer colocar lá no site, para o departamento financeiro ver. Esse aqui é o relatório. Só que a query foi muito grande. Na verdade, não está grande não, tá, gente? Mas imagina que você montou uma query, ela está com mais de 1000 linhas, ficou enorme. Tem muita regra aqui, ó, de negócio, regra das tabelas, que às vezes a pessoa que está fazendo o relatório não conhece. Então a regra está dentro da sua query, dentro do seu relatório. Então com isso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma view e vou dar um nome para ela, que o cara simplesmente vai chamar essa view, essa visualização, e ele já vai retornar esses dados que a gente precisa. Como que a gente cria view? As views, deixa eu fechar aqui para vocês entenderem melhor. Na estrutura do banco de dados, a gente tem aqui tables, que são as tabelas, e a gente tem views, que são as visualizações. Tá vendo que eu já tenho até uma view aqui chamada clientes endereço? Só que eu criei essa outra view aqui agora. Eu poderia clicar com o botão direito na view e mandar aqui, ó, Create View. E ele vai abrir para a gente uma tela diferente da que a gente está usando aqui, olha, que é a tela de criação da view. Qual que é a síntese dela? Create View, muito semelhante ao Create Table, né, Create Esquema para criar o nome do banco. Nome da view, aí eu vou colocar aqui, ó, clientes, total vendas. Aí o o que eu preciso colocar aqui embaixo? Eu vou colocar a query todinha que eu montei aqui, ó, bonitinha. Vou copiar ela, a gente já testou, viu que ela está funcionando. Vou colar ela aqui, ok? Esse aqui é o meu objeto de criação da view. Vou clicar aqui no botão Apply agora para criar a view. Isso porque eu estou criando a view dentro do MySQL Workbench, tá? Então eu estou criando por aqui. Antes de criar, gente, eu vou até salvar ela. Lá no... Vou colocar aqui 4. Criação de view. Eu vou colocar a data, 2022-04-27. Que aí vocês podem executar essa view nessa base que eu deixei para vocês, que vocês vão criar ela também, tá? Agora vamos dar o Apply aqui embaixo para criar. Ele dá um review, né? Uma pré-visualização do que ele vai criar. Manda aplicar de novo. Aplicado, ó, SQL Script aplicado com sucesso no database. Find, criei a view. Vou fechar aqui agora. Aqui na view, olha, ela já apareceu aqui pra gente, ó, total vendas. Então você vai virar agora para o cara do desenvolvedor e vai falar, olha, para você ter essa informação que você precisa, você vai fazer isso aqui, ó, select, asterisco from, clientes, underline, total vendas, ponto e vírgula. Lá no seu código você vai colocar só isso aqui, ó, e ele já vai retornar o que a gente precisa, o que você montou dentro da view. Bonitinho. Aí a pessoa virou para você e falou, ah, Leandro, aquele campo de país, não tira ele, eu não quero ele não. Né? Se fosse aqui na query, era só eu vir cá e excluir essa linha, né, que é o nome do país. Mas como está na view, você vai ter dificuldade? Não vai. Você vai vir aqui na view, aqui do lado, esse exemplo, total vendas, clica com o botão direito, manda alter view e já vai mostrar para você o comando, olha, ele está dando um create, seria um alter, tá? Mas aqui está dando create que ele deve fazer essa atualização.
Olha aqui, ele montou a query todinha bonitinha para você, olha. Não está na mesma forma que a gente desenhou no início, né? Ele escreveu aqui ó, o esquema, a tabela e a coluna. Quando a gente criou, a gente só tinha colocado a tabela e a coluna e não estava colocando o aspas, mas ele montou. Não tem problema, isso aqui é um padrão do SGBD. Inclusive, isso aqui até tem um melhor desempenho, tá? Mas não vem ao caso aqui agora. Então, criou aqui. Ele quer que tire o país, você vai vir aqui, ó, vai excluir a linha do país, vai mandar aplicar, vai aplicar de novo, finalizar. Acabou. Agora, aqui está o país. Ó. Se eu executar de novo aquela view, o país sumiu. Ó. Estado pulou para o CEP. Já saiu. Então a manutenção da view é muito mais tranquilo. E é o bacana que você faz o ajuste só lá na view e altera aqui. Ó. Você não precisa mudar aqui na frente. Entendeu? Eu dei um exemplo de tirar a coluna, mas são N fatores. O pior dos casos é quando precisa incluir novas colunas, que vai fazer um monte de cálculo, vai ter que alterar o seu group by, vai ter que ter join com outras tabelas. Então, você faz por aqui, olha, a pessoa que já criou o relatório lá no PHP, lá no site, ele não tem que fazer mais nada, ele só vai continuar dando select na view. Aí o bacana é isso. Se precisa mudar algo lá, você só muda aqui. Aqui, ó, não precisa mudar mais. A visualização está bem complexa, então fica muito reduzido e fica centralizado, né, a manutenção. Isso aqui é o bacana também das visualizações, tá bom? Dúvidas, gente, até aqui? Tá muito fácil, né? Ninguém fala nada. Então é isso aí, pessoal. Esse código aqui, eu vou salvar ele. Vou colocar ele aqui como... Essa view eu vou colocar ela como 5. E o código aqui vai ser... O 4 vai ser scripts da aula. Scripts da aula. Eu tô vendo que tem umas query aqui que não devia estar aqui, não. Compartilhamento, banco de dados, Oracle. Isso aqui não devia estar aqui, não. Não sei porque eu joguei isso pra cá. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, ok. Tá aqui o conteúdo. O Darlan tá falando. Não tem nada fácil. O negócio é praticar. E realmente, tem que praticar e ir treinando essas queries, tá, gente? Eu sei que o começo é um pouquinho difícil, mas você vai praticando, você vê que tem hora que a gente já começa a pensar e já vai escrevendo, fica muito automático. É por causa da prática, né? Da prática mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo, que o vídeo ficou muito longo já. Deixa eu parar a gravação, só um minutinho. Só